Olá pessoal, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje do ótimo jogo do Flamengo contra o Corinthians. Até que enfim o Flamengo voltou a jogar bem depois de algum tempo. Acho que o Tite tem o mérito ontem de colocar os jogadores nas posições que eles rendem mais. De La Cruz, segundo volante. O Gerson, que não vinha jogando bem ali pelo meio, seja de segundo volante ali, não vinha rendendo, todo mundo sabe disso. Ele botou o Gerson numa posição que ele joga mais, de meia direita, caindo pela ponta direita e vindo armar o jogo também pelo centro, saindo da direita para o meio. O Ayrton Lucas, como eu sempre falo, para o Ayrton Lucas ser titular, a característica principal dele é o ataque. Então o Ayrton Lucas ontem chegou várias vezes à linha de fundo, teve liberdade para atacar. O Cebolinha jogou na esquerda, que é a posição dele. Então o Cebolinha saindo da esquerda, né, e cortando para o meio, que é a característica dele. Abrir espaço para o Ayrton Lucas atacar. Então eu acho assim que o Tite organizou bem o time. Espero que ele mantenha essa ideia. O Flamengo ontem não jogou com dois pontas, né? O Gerson ocupou o lado direito, a ponta direita, a meia direita, e só que o Gerson tem a característica dele, não é do ponta veloz, que o Gerson ele consegue criar o jogo, armar o jogo, consegue driblar, o que ele fez ontem, um jogo associativo ali, junto com o Lohan, junto com o lateral direito, e já o Cebolinha e o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo pode ser a nossa válvula de escape. Então acho que ficou claro que não precisa para um time jogar ter dois extremos ou dois externos bem abertos para tentar um mano a mano, não é a característica do time do Flamengo. Então acho que o time entrou super bem organizado, né? Os jogadores nas posições que rendem mais. O time conseguiu marcar bem, seja marcação alta, seja marcando um pouco mais atrás. Os jogadores nitidamente estavam mais empenhados. Foi nítido a diferença de postura, né, dos jogadores em campo. Uma coisa que o Flamengo fez ontem o jogo todo que é fundamental é a ultrapassagem. Várias bolas o Gerson pegou na entrada da área e o Lohan afundava, né? Recebia essa bola nas costas da defesa. Então, constantemente tinha essa ultrapassagem ali, procurando o fundo, do Lohan, do Gerson, do próprio Varela, que é um pereba. Vou falar do Varela mais na frente, especificamente. E do lado esquerdo, quando batia no Cebolinha, já era um jogo mais veloz. Ultrapassagem do Ayrton Lucas. De La Cruz, como a gente sempre cansou de falar, jogando de segundo volante. O time do Flamengo rende muito mais. Até o Alan jogou bem ontem. Porque os caras, cada um na sua posição, facilita. Quer ver? O De La Cruz de segundo volante facilita o jogo do Alan. Já o Gerson de segundo volante, o Alan fica perdido. Tem que ocupar um espaço maior do campo. Então tudo isso faz diferença no contexto total do time. Quando ele escala o Gerson, que não vinha jogando nada, para mim ontem fez uma partida excelente do Gerson. Quando ele tira o Gerson da posição que ele não rende mais de segundo volante, sempre falo isso, o Gerson jogou bem de segundo volante em 2019, só. O Gerson, quando surge lá no Fluminense, ele joga pela direita. Quando ele vai para o Olympique de Marseille, que o Sampaoli leva ele joga bem lá também, naquela posição do campo. Inclusive o Tite, na entrevista coletiva, quando falou que ia usar o Gerson pela direita, ele falou: professor, não tem problema não, eu tenho um chipzinho aqui na cabeça que eu sei como é que eu jogo lá. Então assim, e o Flamengo não fica só com aquela jogada, bola no ponta direita, ver o que ele vai conseguir fazer, bola no ponta esquerda para tentar um mano a mano, não. Então assim, acho que ontem definiu algumas questões, né? De La Cruz é segundo volante e o Gerson tem que jogar naquela posição.
Me lembrou muito o Gerson ontem, claro que característica diferente, mas a ocupação de espaço me lembrou que o Everton Ribeiro fazia, né? Lógico que a característica deles de jogo é diferente e tal, mas os dois são canhotos, os dois têm habilidade e ocuparam taticamente, o Gerson ocupou taticamente também ontem, muito bem aquele espaço. O Lohan é daquela posição, meia armador, é o meia que joga atrás do centroavante, antigamente seria o ponta de lança. O Lohan ontem também caiu bastante pro lado do Gerson, então os dois estavam sempre um próximo ao outro, procurando tabelas, procurando a infiltração nas costas da defesa. Então o Lohan entra muito bem na área, é um ótimo finalizador, tem presença de área. Então, igual o Tite vinha utilizando o Lohan das vezes que ele entrava, o Lohan não é ponta direita. Ele pode quebrar um galho ali, faltando, né, uns 15 minutos para acabar o jogo, alguma situação de improviso que o jogo peça. Mas não dá para começar, vou começar com o Lohan pela ponta direita. A não ser em caso extremo, atualmente, né, que o Gerson não possa jogar e tal, aí beleza. Mas é o simples. O Tite ontem fez o simples que a gente vinha falando. Colocar os jogadores nas suas posições que eles rendem mais e acabou. Parte dos jogadores, correr mais, se empenhar mais, marcar mais, ter mais vontade. Aconteceu ontem. Então assim, o jogo de ontem é um jogo para a gente voltar a respirar. Que a gente estava em crise, né? Tudo no Flamengo é potencializado, mas o time não vinha jogando bem. Desde que começou o Brasileirão, Libertadores, e o único jogo da Copa do Brasil foi ruim demais contra o Amazonas. 1-0 só. Então o jogo de ontem contra o Corinthians dá pra gente voltar a ter calma, respirar e ver que o time é bom, né? Em relação ao jogo, o Flamengo domina o jogo todo. O Corinthians, isso me preocupa bastante. O Corinthians tem algumas oportunidades pela bola aérea, sabe? Mais uma vez ontem, quase que o Flamengo toma um gol de bola parada. Não seria de escanteio, né? Que nos 3 últimos jogos o Flamengo tomou gol de escanteio. Mas ontem numa falta infantil do Léo Pereira, próximo à linha de fundo, o Flamengo quase toma um gol. O Rossi salva, o Rossi faz uma defesaça. Teve também no início do jogo 0-0, o Paulinho no escanteio do Corinthians cabeceia no primeiro pau sozinho, e o Rossi também faz uma boa defesa. Então assim, sabe, tem que melhorar muito o trabalho de bola aérea na nossa defesa. E ofensivamente o Flamengo não leva perigo de escanteio ou de bola de falta, né? Próxima linha de fundo ali que vai cruzar para a área. Já tem algum tempo que o Flamengo não consegue. Ontem teve um bom cruzamento lá, que o Léo Pereira quase fez um gol, mas foi de bola rolando, não foi de falta. Então é importante a gente melhorar esse aspecto. Outro ponto importante, o Flamengo ontem, querendo ou não, ganhou do Corinthians, que é um adversário de camisa, tradição. Então o Flamengo, nessas 6 primeiras rodadas, já enfrentou os 4 paulistas: Bragantino, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. E já teve um clássico com o Botafogo. E teve um jogo, né, o primeiro jogo, contra o Atlético Goianiense, que é um time pequeno. O Flamengo ganhou. Então, assim, se a gente olhar a tabela, já passamos por adversários difíceis. Palmeiras lá em São Paulo, Bragantino lá em São Paulo, né? Já tivemos um clássico, perdemos. O que eu estou querendo dizer? Já passamos por adversários difíceis. O desempenho do time nas 5 primeiras rodadas não foi bom. Mesmo assim, estamos no bolo ali. O Flamengo hoje está com 11 pontos, é líder, mas com certeza os outros times vão passar o Flamengo. Mas o Flamengo vai ficar no máximo a 2 pontos de quem for líder. Então, assim, é uma vitória. Ótimo.
Ótimo. Em que aspecto que eu estou querendo dizer? Espero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. No aspecto de que o time do Flamengo já enfrentou adversários difíceis, todos os paulistas e um clássico. O desempenho do time nesses jogos não foi bom. E mesmo assim, nós estamos lá no bolo. É importante no Brasileirão não ficar afastado da liderança. Tem que estar no bolo. Tem que ser líder, na verdade, né? Mas se a gente não conseguir ser líder ainda, tem que estar ali 2, 3 pontos no máximo de quem estiver na liderança. Então, nesse aspecto, tá bom. O desempenho até agora não foi bom. Mas a classificação, a tabela é boa pra gente. Não tivemos nenhum jogador brasileiro convocado para a seleção brasileira, né? Que no caso poderia ter sido o Fabrício Bruno, poderia ter sido o Ayrton Lucas, que vinham sendo convocados, e o Pedro. Então esses três são certeza de que não vão desfalcar a gente na Copa América. Agora, certeza que nós vamos perder o De La Cruz, o Varela e muito provavelmente também o Arrascaeta. Mas se a gente for olhar ontem, o time que jogou muito bem ontem, a gente só vai perder o Varela e o De La Cruz, sabe? Assim, então, né, pro lugar do Varela não tem substituto, pro lugar do De La Cruz vai ter que ser, né, o Tite vai ter que ver alguém ali. Mas enfim, dá para arrumar um time. O Lohan, falar especificamente do Lohan. O Lohan ontem deu uma assistência e fez um gol. Correu, marcou, se dedicou, criou algumas jogadas, né? Se ele tivesse dado só assistência e feito gol, já estava bom, mas ele participou e bem do jogo. O Lohan consegue sair da marcação ali da intermediária e chegar no ataque. Ele consegue limpar a jogada, tem boa visão de jogo, finaliza bem. Então, assim, é uma promessa muito boa pro Flamengo. E, na minha opinião, a Arrascaeta, titular. Mas tem que jogar o que não jogou em 2024 ainda. Senão o Lohan tem tudo para ganhar a posição. Né? Falando também do Varela, que eu vejo hoje os comentários de que o Varela jogou demais. Pelo amor de Deus, gente. É muito pouco pro elenco, pelo dinheiro que o Flamengo tem, o Varela ser titular. Vou dar um exemplo ontem de como é que é pouco o que o Varela entrega. O Gerson recebe a bola, dá um tapa pra direita, cara, lindo. Sozinho, é só o Varela cruzar. Tava Pedro, Lohan e o próprio Gerson entrando na área. Ele pega a bola, velho. Ele não consegue botar curva na bola. Ele joga a bola por trás do gol, assim, é um lance bizonho. Depois, ele sabendo que ele não tem condições de cruzar, algumas bolas nas triangulações muito boas que teve entre Gerson, Lohan e o Varela recebe a bola, mas não produz. Ele recebe a bola, ele não vai dar um cruzamento, não vai fazer um drible, chegar na linha de fundo, não tem velocidade para fazer uma ultrapassagem. O Rodinei cruzava muito melhor do que ele. O Pará era melhor do que o Varela. Tô falando sério, velho. Só que a deficiência ali é tão grande na lateral direita que quando o jogador não compromete, a torcida fica empolgada. Comentarista, o Paulo Nunes ontem falou que o Varela fez uma partidaça. Pelo amor de Deus, velho. Lateral é o que o Ayrton Lucas faz. O Ayrton Lucas ontem voltou a jogar bem. Acredito porque o Cebolinha ajuda ele ali. O Cebolinha, né, pega a bola, corta para o meio, abre o corredor para o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, sim, jogou como um lateral que eu quero no Flamengo. Jogou bola na trave, chegou na linha de fundo. Agora o Varela, não, o que o Varela faz? O Varela não compromete. Eu estou falando nisso porque eu tenho muito medo de algum jogo importante o Varela entregar. Ele também não é um exímio marcador, não. Tá? Então,
eu quero deixar esse alerta aqui, essa minha preocupação, muita preocupação. Aí hoje eu vejo a notícia de que o Flamengo quer contratar um lateral paraguaio bom de 27 anos. Falei, porra, beleza, é lateral esquerdo. Aí é sacanagem, né? Aí fica evidente que a diretoria do Flamengo está mais preocupada em fazer negociatas, não é negociação não, é negociata, do que reforçar o time. Lateral esquerdo não precisa. Ayrton Lucas e Vinha, 2 bons laterais. Precisa de lateral direito, nós não temos lateral direito. Mas enfim, vamos ver se essa notícia também procede e se é verdade. Mas resumindo aqui o jogo, muito bom jogo, o Tite foi bem, como eu já disse, ao botar os jogadores nas posições que rendem mais. O esquema tático funcionou. Outra coisa que eu gostei bastante foi o Flamengo jogando pelo meio. O próprio Alan ontem conseguiu bons passes. Aí pelo meio tinha De La Cruz, o Gerson aproximava, o Lohan é fundamental para o Flamengo. Foi fundamental no jogo de ontem para o Flamengo jogar mais pelo meio. Aí tinha De La Cruz, achava o Lohan, tinha o Gerson também caindo pro meio. Então assim, o De La Cruz vindo de trás, ele dá um passe excelente pro Pedro, que o Pedro até machuca, né? Mas é um passe bom pra caramba. Então assim, qualifica o time do Flamengo, os jogadores nas posições certas. E o Flamengo ontem não foi previsível. Por quê? Porque tinha jogada pelo meio. Então o Flamengo é um time, o time de ontem do Flamengo conseguia ser um time de toque de bola pelo meio, tinha a válvula de escape para sair em velocidade pelo lado esquerdo, Cebolinha e Ayrton Lucas. Então foi um time com mais repertório. Na direita tinha o Gerson e o Lohan e o Varela, né? Fazendo triangulações, um jogo mais cadenciado, um jogo mais associativo de toque. Pela esquerda, um jogo mais veloz com os dois lá, Ayrton Lucas e Cebolinha. O De La Cruz vindo de trás, então cria mais possibilidades ofensivas. Isso é óbvio, do que a gente ficar preso com 2 pontas. Então, espero e acredito que sim, que o Tite tenha percebido que o time do Flamengo é esse, o esquema tático é esse. Aí vai ter mudanças, o Pulgar voltando, vai jogar no lugar do Alan, o Arrascaeta provavelmente vai continuar de titular, mas tem que render mais. Mas aí é só troca de peças. O esquema tático, o posicionamento dos jogadores e os jogadores são esses, certo? Então assim, dá esperança para o jogo da Libertadores contra o Bolívar, que o Flamengo tem a obrigação de vencer e, se possível, fazer saldo de gols, porque tem a possibilidade de terminar empatado, seja com Bolívar, seja com Palestino, ou os 3 empatados ali. O que vai decidir é saldo de gols. Então é importante, é obrigação ganhar e, se possível, fazer um esforço para ganhar com uma vantagem de pelo menos 3 gols. Beleza? Mas o jogo de ontem contra o Corinthians dá uma esperança sim, certo? O Tite pode gostar ou não dele, eu tava com crítica, tenho críticas ao Tite, mas ontem ele botou o time que a gente quer que jogue, é o time do Flamengo ontem, né? Só que na entrevista coletiva, o Tite é um técnico experiente, isso é inquestionável. Ele falou muito calmamente de que todos os títulos que ele conseguiu ganhar, em algum momento o time passou por uma instabilidade. E com o Flamengo não seria diferente. Ainda bem que essa instabilidade aconteceu agora no início. E ele fala também que o time ainda fez um jogo bom contra o Corinthians, mas tem que manter esse nível de atuação. Perfeito. O meu medo é esse. Eu já vi isso acontecer com outros técnicos. Faz um jogo muito bom e depois, só depois de 10 jogos, faz outro jogo bom. Então, se o Flamengo, aí o Flamengo eu coloco Tite e jogadores conseguirem manter
esse nível de atuação que foi o jogo contra o Corinthians, aí nós temos esperança de fazer uma boa temporada. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.